bojo da Aliança para o Progresso, usar de agência internacional para o desenvolvimento norte-americano. Esses acordos que deveriam ser muito compreendido, a própria UNE, no início da entrada desses acordos aqui no Brasil, em 1965, ela enfrentou com seminários, e isso tem que ser conhecido. Então, a universidade que nós temos hoje é a universidade de uma péssima imitação das universidades dos Estados Unidos, né? Montada nos acordos MEC-USAID, que essa USAID ainda está vivíssima aqui no Brasil. Se botar no Google USAID, USAID, Agência Internacional para o Desenvolvimento Norte-Americano em português, eles estão fazendo coisas das mesmas formas que fizeram lá na década passada, eles estão vivíssimos. Então, quer dizer, há uma relação entre esse tipo de imperialismo norte-americano e universidades públicas brasileiras? Totalmente. Isso tem que ser conhecido pelos pesquisadores, aqueles que se preocupam em conhecer a história do movimento estudantil de uma maneira séria, porque na UNE uma das coisas mais sérias que nós sofremos não foi só aquela repressão tradicional que todos conhecem, né? Aquela que fizeram os estudantes adentrar na luta armada, fazer o enfrentamento de peitar os ditadores fardados e os não fardados, os mercenários. É imperialismo cultural, intelectual. Uhum. Então, quando a gente chega para fazer esse enfrentamento, a gente vê estudante na USP que prefere falar inglês, ler inglês, do que falar português. Eu entendo inglês, mas é raro eu falar inglês, porque eu tenho que defender primeiro os valores do meu país. Sem dúvida, sem dúvida. Até porque, Jorge, é um bom gancho até você ter falado disso, de defender, né, os valores do nosso próprio país, a língua, especialmente, porque a língua também é um instrumento de imperialismo. De imperialismo cultural. Sem dúvida. E agora nós estamos em época de Copa do Mundo. Copa do Mundo. Esse ano marcado pela Copa. E Copa do Mundo, no Brasil, a gente vê tudo em verde e amarelo, né, muitas bandeiras. Talvez seja a época também da gente parar e conhecer um pouco mais da história do Brasil, né? Não lembrar da bandeira, não lembrar do país só nessa época de Copa do Mundo, né? A UNE, ela tem umas facetas da UNE. Por exemplo, teve a campanha do bônus em 1942, na presidência do Hélio de Almeida, presidente da UNE em 1942, que a UNE fez uma campanha para angariar dinheiro para fornecer aviões para a aeronáutica. Então, a UNE tem uma participação muito importante para a defesa da soberania nacional brasileira. Então, por isso que ela incomoda, ela vai incomodar todos aqueles que são contrários ao Brasil. Então, seria interessante que o pessoal percebesse que não é só a época da Copa do Mundo que se canta o hino nacional brasileiro, que se deve cantar o hino nacional brasileiro sem patriotismo nenhum, sem ufanismo nenhum, e defender, sim, os valores, sempre, esses valores que qualquer brasileiro naturalmente deve procurar Jorge, defender. nós vamos continuar falando sobre soberania nacional. Afinal de contas, né, o que o movimento estudantil tem a ver com a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família e com o país como um todo? Essas e outras respostas com o Jorge daqui a pouquinho. Até já! Essas e outras respostas com o Jorge daqui a pouquinho. Até já!
tema de hoje, movimento estudantil. Como isso influencia na sua vida, na vida dos seus filhos que talvez estejam querendo ingressar numa universidade pública? Bom, para falar sobre isso e sobre outros assuntos, inclusive sobre soberania nacional, que nós prometemos, o Jorge Miguel, que pesquisa o movimento há mais de 15 anos, é pesquisador da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Jorge, como que isso pode afetar o pessoal que está em casa, quem tem filhos principalmente? Quem entende um pouquinho de política, quem lê um pouco da história do Brasil, deve lembrar da campanha O Petróleo é Nosso. Agora deve ser uma outra campanha, inclusive o pessoal da UNE, do tal Movimento Estudantil Nacional, que hoje a gente sai de congressos, de CONEGs, em defesa sempre da soberania nacional brasileira, tem o pré-sal é nosso, não é? Porque o Brasil está indo para ser um dos maiores produtores de petróleo de boa qualidade do mundo, não é? E esse petróleo é uma coisa que diz respeito à soberania nacional brasileira. As matrizes de petróleo no mundo afora ainda são muito importantes, principalmente para os Estados Unidos, não é? Não é só petróleo que nós temos gás, nós temos